paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, bem-vindo, bem-vinda. Está começando o programa Escola Bíblica Dominical, uma realização Assembleia de Deus, missão aos povos. E desde já eu quero fazer dois comentários antes de entrarmos na lição. Primeiro é convidá-lo para se inscrever no canal ADMP TV. Este canal que tem sido uma fonte de bênção para as nossas vidas. Aqui você irá encontrar cultos ao vivo, mensagens maravilhosas, louvores edificantes, subsídio para as suas aulas de escola dominical e para o seu seminário e muito mais. Portanto, se você não é um inscrito no canal, sem perda de tempo, clique nesse botão vermelho que está logo aí escrito inscrever-se. E venha fazer parte desta comunidade que tem estudado semanalmente a palavra do Senhor. Se você já é um inscrito, verifique se o sininho de notificação está ativado. Se ainda não está, clique agora, antes da aula começar, porque fazendo isso, você vai ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal ADMP TV, um canal de bênção para você. E nós queremos também agradecer a você que semanalmente tem nos permitido entrar em seu lar, entrar em sua vida, entrar em seu trabalho, através do YouTube, através do Facebook, através das redes sociais em geral, levando a você a palavra do Senhor. Queremos deixar aqui um forte abraço aos nossos irmãos do Rio Grande do Norte, a você do Rio de Janeiro, que tem nos enviado mensagens maravilhosas. Essa semana nós tivemos alguns feedbacks, alguns retornos muito lindos de vocês aí. Queremos agradecer a vocês aí, irmãos e irmãs do Equador, que tem nos acompanhado, vocês do Japão, só mesmo Deus para retribuir as palavras de carinho e as palavras de apoio que temos recebido. E também, claro, aos domésticos da fé, a você aqui do Triângulo Mineiro, aqui de Uberlândia, que tem nos levado em sua igreja, aos professores e tem nos incentivado a continuar com esta obra. Nós estamos aproximando do aniversário de 1 ano do canal ADMP, do programa, na verdade, Escola Bíblica Dominical, né? E quando a gente começou aqui no canal ADMP TV, nós éramos pouco mais de 800 inscritos. E hoje estamos caminhando em poluta, se Deus quiser, para os 5.000 inscritos até o dia 31 de dezembro. Portanto, seja um militante, divulgue o canal, divulgue os nossos vídeos e vamos juntos fazer a obra do bom mestre, o Senhor Jesus. E a nossa lição é a lição de número 11. O nosso tema é: despertemos para a vinda do grande rei. O nosso texto áureo está em Mateus, capítulo 24 e versículo 42, que diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Palavras do nosso Deus. Queridos e queridas irmãs, a mensagem de hoje, a lição de hoje, ela vai abordar um tema que para nós, crentes em Cristo Jesus, ela é muito cara. Nós iremos falar sobre a vinda de Cristo Jesus, a segunda vinda de Cristo Jesus e a necessidade de nós estarmos preparados para o momento em que o noivo vier buscar a sua igreja. É importante deixar bem claro que esta lição, ela fará parte de um contexto mais escatológico, versando e discorrendo sobre a vinda de Cristo Jesus para buscar a sua igreja. E a minha oração, o meu desejo, é que ao final desta lição, o seu coração, como professor, como aluno, como obreiro,
como um servo cooperador, esteja incendiado pela necessidade que nós temos de estarmos em constante vigilância, pois a hora está chegando e não tardará em que Cristo Jesus, o noivo, virá buscar a sua igreja, e devemos estar mais do que nunca preparados para este momento. Portanto, eu quero convidar você a refletir sobre a nossa lição. Inicialmente, é sempre bom deixar claro que Mateus, do capítulo 24 em diante, nós temos um parênteses escatológico nos evangelhos. Na verdade, nestas passagens que eu acabei de citar, Cristo começa a advertir os seus seguidores acerca daquilo que irá acontecer no final dos tempos. O motivo para isso foi um questionamento que os seus discípulos fizeram ao mestre, enquanto olhavam para Jerusalém e para a grandeza do templo de Salomão. Eles se admiram da estrutura daquele lugar. Então Jesus aproveita aquela curiosidade e aquela admiração que os discípulos tinham por aquele lugar, e ele diz: olha, na verdade vos digo que chegará o tempo em que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E o Senhor começa a fazer começa a discorrer sobre alguns acontecimentos futuros. Os estudiosos dizem que esses acontecimentos, eles pegam desde o momento em que Tito, o imperador, iria invadir Jerusalém e destruir por completo o templo, até também o momento em que Cristo viria buscar a sua igreja. Portanto, nós temos aqui um momento profético em que o Senhor Jesus, ele começa a abordar uma profecia que teria um cumprimento a médio prazo, visto que Tito não gastou nem 100 anos para invadir Jerusalém e a destruir, até a longo prazo, em que nós temos aqui o Senhor também falando sobre a conjuntura que estaria acontecendo no mundo atual, anunciando a segunda volta do seu filho, aliás, a sua volta para buscar esta igreja, no que nós chamamos de harpazo, ou rapto, ou arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. E para ilustrar como os seus discípulos e como a igreja militante deveria estar atenta para os sinais que precederiam a volta de Jesus Cristo, o Senhor Jesus conta uma parábola. Jesus diz o seguinte, na verdade, antes de nós contarmos a parábola, nós temos aqui 3 parábolas em série. Essas parábolas, elas são chamadas de parábolas escatológicas ou parábolas de juízo. Primeiro o Senhor fala sobre o servo fiel e infiel. Depois ele fala sobre a parábola das 10 virgens. E por último, ele fala sobre a parábola dos talentos. Todas essas parábolas são uma convocação, um alerta, um chamado de Cristo para o cenário que estaria se configurando, o momento da volta do Senhor Jesus. Nós vamos nesta aula focar na segunda parábola, que é a parábola das 10 virgens. E a narrativa é muito simples, envolve pouco mais de 4 versículos do capítulo 25 de Mateus. Jesus diz assim, que havia 10 noivas, e o Senhor as classifica, 5 virgens prudentes, e 5 virgens nécias ou loucas. O Senhor Jesus diz que elas estavam aguardando a chegada do noivo, para que a cerimônia de um certo casamento começasse. 5 dessas virgens tinham óleo
suficiente, azeite suficiente em suas lâmpadas para aguardar o momento em que o noivo viria buscar a sua noiva. Outras 5, no entanto, haviam se preparado muito mal, haviam se preparado de forma rasa e também aguardavam o noivo chegar. Porém, o noivo demora além do previsto. O noivo tem a sua demora prolongada, e enquanto aguardam o noivo, todas elas, sem exceção, caem em um sono profundo. É interessante chamar a atenção que não são apenas 5 que dormem, todas dormem. E neste processo de dormir, diz a palavra do Senhor, Jesus narrando essa história, que à meia-noite ouviu-se um grito, ouviu-se um brado. Aí vem o noivo, sair-lhe ao encontro. O Senhor diz que as virgens acordam rapidamente, se organizando, se arrumando, pegando as suas lâmpadas, quando 5 loucas percebem que elas tinham a lâmpada, mas elas estavam apagadas porque não tinham azeite. Desesperada, elas clamam pela ajuda das outras 5, que estavam com as lâmpadas cheias de azeite e estavam com elas acesas. Dai-nos um pouco do vosso azeite. E elas dizem: não temos como repartir o azeite, porque se fizermos isso, ficaremos sem a nossa lâmpada, ficaríamos sem azeite. Mas olha, saí para comprar, porque vocês ainda podem encontrar algum mercado aberto, para que possam vender a vocês esse azeite. Aquelas virgens classificadas na Bíblia como loucas, elas saem correndo atrás de azeite, encontram um lugar aberto, compram aquele azeite. Quando elas retornam, uma triste decepção. O noivo já havia chegado e já havia entrado para as festas, e a porta daquele salão, daquela casa em que seria realizado o casamento e as festividades, já está fechada. Aquelas virgens batem a porta, transtornadas, desesperadas: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Remete aqui a mesma situação que precedeu ao grande dilúvio, em que Moisés pregou sobre a necessidade daquele povo de se refugiar na arca, mas eles não deram ouvido a Noé. Então a porta da arca se fechou, e aquele povo, quando começou a perceber que o nível da água subia, correu desesperado e batia a porta da arca: abre-nos a porta, Noé, abre-nos a porta. Perceba o paralelismo. Diz as Escrituras Sagradas que a resposta de Cristo também foi a mesma que ecoou nas épocas de Noé. O noivo responde àquelas mulheres que batiam a porta: eu nunca vos conheci, apartai-vos para fora do evento. Elas não entram para a festividade. E o Senhor termina a história dizendo: vigiai, porque não sabeis a hora em que o noivo há de vir. É uma história simples, mas uma história impactante, e que nos traz profundas lições relacionadas à necessidade de estarmos vigiando para o momento em que o Senhor irá voltar. Esta parábola contada pelo Mestre Jesus, ela aborda o que nós chamamos de parousia, ou parousia, também se escreve muitas vezes como parúsia, que é uma palavra grega que significa volta. Parousia refere-se a momento da segunda volta de Cristo Jesus. Nós, dispensacionalistas que somos, cremos que a segunda volta de Cristo acontecerá em 2 estágios. O primeiro estágio
é composto pela ressurreição dos mortos e pelo rapto dos justos. E é aquele momento em que o Senhor Jesus virá e que a humanidade não o verá, porque será muito rápido. A Bíblia diz que será como um relâmpago, como um raio, que sai do ocidente e se mostra no oriente. Nós não o veremos. Em outras palavras, o Senhor compara este momento como um ladrão que entra e rapta e ninguém o percebe. O segundo momento da parousia será aquele momento em que todo olho o verá e que toda língua confessará que o Senhor é Deus, quando ele voltará para implantar nesta terra o seu reinado, o milênio. Portanto, a parábola das 10 virgens, ela aponta para este momento sutil e um momento extremamente importante para a igreja do Senhor. O Senhor Jesus, ele deixa bem claro que é necessário ficarmos atentos para a segunda volta dele. A primeira volta, claro, é quando ele veio encarnado como homem, para ministrar durante 3 anos aqui na terra o seu evangelho e para cumprir a sua missão de resgatar o homem. Essa estreita conexão entre esta parábola e a parousia, ou a segunda volta de Cristo Jesus, ela torna-se um pouco complicada se nós não pararmos um momento para refletirmos sobre os costumes de casamento dos judeus. Para você, professor, professora, aluno e aluna, entender melhor o que esta parábola quer dizer, é necessário que entendamos que no costume judaico, o casamento era realizado em 3 etapas. Na primeira etapa, era firmado um acordo entre a família do noivo e a família da noiva. Era um acordo jurídico em que eles se comprometiam em um casamento, mas não havia nenhuma festa, não havia nenhuma cerimônia, era um acordo realmente documental. Logo após esse acordo, nós temos a cerimônia de noivado. Nesta cerimônia, o noivo e a noiva, juntamente com suas famílias, fazem uma troca de votos mútuas e se declaram como noivo e como noiva. É extremamente importante deixar bem claro que o noivado para os judeus tinha um papel muito mais importante do que para nós hoje. Tanto é que, uma vez noivo e noiva, já havia para os dois, tanto para a mulher quanto para o homem, responsabilidades. Tanto que, se o noivado quisesse ser quebrado, o processo era exatamente o mesmo do divórcio. Claro que quebrar o noivado era algo quase que impensável para os judeus, mas havendo essa necessidade, os trâmites eram os mesmos de um casamento. Tanto que, se por acaso o noivo morresse, a noiva já era tratada como viúva. Portanto, o noivado era extremamente importante. Quando o Senhor compara, e a Bíblia Sagrada compara com o noivo e a igreja com a noiva, não é um demérito ou uma situação mais supérflua de forma nenhuma. Estabelece-se aqui já uma relação de praticamente casamento jurídico. Se um noivo e uma noiva quisessem romper, era um divórcio. Se um noivo morresse, a noiva era chamada de viúva. 1 ano após o noivado, em média, aí sim era formalizado o casamento. De que maneira? O noivo saía de sua residência com seus acompanhantes em cortejo, normalmente tarde da noite, e ele ia em cortejo até a casa da noiva. E lá na casa da noiva, ela estava esperando o noivo,
juntamente com suas damas de honra, juntamente com as virgens que a acompanhavam. O noivo a buscava, eles entravam para a festividade e era realizado um casamento maravilhoso, a festividade, consumando-se aí o casamento. Era nesse terceiro ato, era nesse terceiro momento que acontecia, inclusive, o momento em que o noivo conhecia a noiva sexualmente falando, e aí se tornavam realmente marido e mulher. A parábola do Senhor Jesus, ela está falando sobre a terceira parte do casamento, a parte em que o noivo sai em cortejo para ir até a casa da noiva, buscar a sua noiva para a festividade. É um erro comum, o equívoco comum, é que muitos pregam que aquelas 10 virgens da parábola eram noivas que aguardavam o noivo. É claro que isso não tem nenhuma estrutura nem histórica e nem teológica, porque não havia como na época de Cristo, um homem se casar com 10 noivas. Portanto, aquelas 10 mulheres eram damas de honra que aguardavam o noivo. E por que elas aguardavam o noivo? Porque um dos momentos da terceira parte é que assim que era avisado que o noivo estava chegando, elas saíam com as suas lâmpadas, ficavam na porta da casa, iluminando o caminho para que o noivo entrasse e buscasse a noiva. Entenderam a necessidade da lâmpada? Portanto, a parábola de Cristo encaixa-se neste momento em que o noivo vai buscar a noiva e as virgens precisam estar atentas para que assim que o noivo estivesse chegando, ela saísse e iluminasse com as suas lâmpadas o caminho do noivo para a noiva. Portanto, essa parte deve ser muito bem colocada. Agora vamos entender, vamos compreender cada elemento desta parábola. Vamos lá. Primeiro, quem eram as virgens que estavam sendo citadas aqui? Ou melhor, o que essas virgens citadas nas parábolas significa? Não há nenhum equívoco em dizer para você, meu irmão, que essas virgens são figuras, tipos da igreja de Cristo Jesus. As 10 virgens, que não são noivas, mas são damas de honra, neste contexto, estão relacionadas a todos aqueles que estão inseridos na igreja, que fazem parte do que nós chamamos de igreja visível. Na época de Cristo, como bem diz a nossa lição no nosso tópico 1, essas 10 virgens estavam se relacionadas, estavam ligadas com todos aqueles que estavam sendo religiosos, ou que estavam seguindo a Cristo durante aqueles momentos, aquelas passagens. No entanto, existe uma diferença básica entre elas. Aquelas 10 virgens tinham uma classificação: 5 prudentes e 5 loucas ou nécias. Veja que elas vestiam a mesma roupa, estavam debaixo do mesmo teto, aquelas virgens aguardavam o mesmo noivo e provavelmente haviam participado do mesmo ensaio para o casamento. E uma coisa interessante também é que todas elas dormiram. É muito comum escutar a seguinte mensagem: cuidado, 5 dormiam o sono da negligência. Meu irmão, as 10 virgens dormiram. O sono aqui simplifica ou tipifica o momento da espera, o momento em que nós aguardamos esse noivo, e reforça a ideia de que aos olhos daquelas virgens, o noivo havia se demorado tanto que elas dormiram. O que chama a atenção aqui não é o sono, e sim a demora, entre aspas, do noivo
em ir buscar a sua noiva, que nem aparece na parábola. Portanto, elas eram muito semelhantes entre si. Em muitos aspectos elas iguais. Mas há um aspecto em que elas se diferenciam. E esse aspecto é básico. E eu posso resumi-lo em uma palavra: a insensatez. 5 virgens haviam se preparado para a demora do noivo e tinham azeite em suas lâmpadas. No entanto, as outras 5 tinham azeite, mas não em quantidade suficiente. E com o passar do tempo, aquele azeite ele se extingue, ele se queima e as lâmpadas delas se apagam. Mergulhadas em sono profundo, elas não perceberam que o seu azeite havia acabado. Aquelas virgens em geral são aqueles que professam religião, são membros da igreja, representados aqui por damas de companhia. E é interessante, porque pensemos bem, o fato daquelas virgens terem azeite por um momento remete ao fato de que existe muitas pessoas que aparentam uma religiosidade, que aparentam uma fé apenas para o presente, aparentam uma fé momentânea, vivem uma religiosidade rasa, superficial. Aquelas 5 virgens loucas tinham inicialmente azeite, mas era um azeite para apenas o começo, para o start. Era um azeite momentâneo, que rapidamente acabou, e não deu para esperar até o momento. Reflete aqui aquela religiosidade rasa, aquele amor falso, aquela empolgação de momento. Esse é o grande significado disso. Elas inicialmente tinham azeite, mas logo se acabou. Pessoas que têm uma religiosidade, pessoas que têm uma fé, pessoas que têm uma aparência de indulgência, que têm uma aparência de fidelidade, mas cuja fé não resiste ao teste do tempo, cuja fé não resiste ao teste da espera, porque só aguardam o momento, são imediatistas, crentes imediatistas, cuja fé só se estabelece agora. Já as outras virgens prudentes refletem aquela igreja que os anos se transcorrem, que o tempo passa, mas a sua lâmpada continua acesa, a sua santidade continua em ascensão. Se prepararam para a espera do noivo, se prepararam para a espera do esposo. Enquanto que as virgens loucas não tinham perspectiva de futuro, as virgens prudentes se prepararam para o agora, mas também para o futuro. As suas lâmpadas estavam acesas e permaneceriam acesas por muito tempo. As virgens loucas significam os hipócritas, que têm uma lâmpada de profissão de fé nas mãos, mas em seu coração não tem um estoque de conhecimento sólido, não tem disposições firmes, não tem convicção de sua fé, necessário para conduzi-los para o momento em que o noivo chegar. Esta negligência, meu irmão, minha irmã, professor, professora, esta negligência é a ruína de muitos que professam a fé, que não só se preocupam em se mostrar elogiosos com os que estão à sua volta, não estão preocupados em ser aprovados por Cristo. A minha oração é que, assim como as virgens prudentes,
é que você, professor, professora, aluno que nos escuta nesta aula, tenha convicção da sua fé, e que sua fé não seja rasa, mas que volte Cristo hoje, amanhã ou daqui a 100 anos, você permanecerá firme, você permanecerá convicto de que Maranata, ora vem, Senhor Jesus, o nosso Rei está voltando. O coração é a vasilha com que devemos alimentar com sabedoria, com estudo, com bom tesouro, com boas coisas. Mas se a raiz estiver podre, a nossa flor de fé será simplesmente pó. E o azeite? O azeite, e eu estou terminando aqui, representa a graça. Lembre-se que o tabernáculo, nós tínhamos o azeite que permanecia a queimar, lá em Êxodo capítulo 35, versículo 14, você pode ler aí em sua Bíblia. O azeite era utilizado para manter as lâmpadas do tabernáculo brilhando. Azeite fala de luz, azeite fala sobre Espírito Santo, azeite fala sobre graça, azeite fala sobre boas obras, azeite fala sobre testemunho, assim como luz fala sobre meditar na palavra do Senhor. A nossa luz, ela deve brilhar diante dos homens, por meio do nosso testemunho, um testemunho de santificação, um testemunho de fé. E por que isso? Porque o azeite significa o Espírito Santo e sua graça, e o Espírito Santo produz em nós um fruto, e um fruto digno de arrependimento, e esse fruto atesta a qualidade de nossa fé. É por isso que a Bíblia diz que pelo fruto conhecereis a árvore. Portanto, se nós temos azeite em nossas lâmpadas, emitimos um brilho, e esse brilho é sobre testemunho. É por isso que nós dizemos que não faz sentido em falar em avivamento, em falar em batismo com o Espírito Santo, em falar sobre reavivamento, se esse reavivamento não promove mudança de vida, porque azeite produz luz, e luz significa não vivermos em hipocrisia, vivermos o que nós pregamos. Essa luz, em forma de boas obras, não irá durar, a menos que exista em nós um princípio ativo fixo no nosso coração, um princípio ativo de fé, de amor a Deus, de comunhão com os nossos irmãos. Aquele azeite nas lâmpadas chama a atenção para isso. João, capítulo de número 1, versículo 16, na verdade 1 João 1,16, diz assim: todos nós também recebemos de sua plenitude, com graça sobre graça. É esse azeite que mantém as lâmpadas ardendo. E esse azeite vem de onde? Da grande boa oliveira, que é Jesus. E é isso que João diz. É dessa oliveira que provém o azeite que nós recebemos. Portanto, meus irmãos, a parábola das 10 virgens, a história das 10 virgens, ela nos remete ao fato de que nós devemos estar atentos, vigiando, porque nós não sabemos a hora em que o Senhor irá buscar a sua igreja. Nós não sabemos a hora em que o noivo irá se aproximar. E aqueles que vivem assim como aquelas virgens loucas viviam, um evangelho de aparência, um cristianismo falso, não irão se sustentar, porque não são frutos de arrependimento. O Espírito Santo não habita em hipocrisia, o Espírito Santo não produz frutos de hipocrisia, mas sim frutos que perduram.
e que nós possamos estar atentos. A nossa lição discorre ainda sobre o arrebatamento, mas como nós sempre deixamos claro, essa aula, este vídeo, este programa é apenas um subsídio, é um complemento para que você agregue isso à revista e torne a sua aula muito proveitosa. O Senhor termina esta parábola com um alerta, com uma frase: vigiai, vigiai. Isto não significa ficar em pé do alto de uma montanha, de um monte, olhando para o céu, não é isso. Não é vigiar, olha, o Senhor está voltando, eu tenho que ficar olhando para o céu aqui, vai que Ele volta, né? De repente o céu começa a abrir, não é isto. Mas sim, vigiai, estarmos atentos e despertos para a conduta e para o modelo de vida que nós, igreja militante, devemos ter, baseado na palavra do Senhor, para prosseguirmos de fé em fé e estarmos prontos com azeite nas lâmpadas e as mesmas acesas para o momento em que o Mestre vier buscar esta igreja pura, santa e lavada com seu sangue puro e carmesim. Uma lição maravilhosa e uma lição que nos deixa reflexivos, meditando sobre como o Senhor nos orienta para o momento em que Ele está buscando a sua igreja. O programa Escola Bíblica Dominical vai chegando ao final. Nós queremos agradecer a você que ficou conosco até agora. Use esta aula como subsídio, estude a revista, leia comentários em enciclopédias e que neste domingo o Senhor possa continuar te usando como um instrumento para despertar a sua classe para a necessidade de termos uma vida cristã genuína, de sermos prudentes e não loucos. Muito obrigado por tudo. Que Deus em Cristo Jesus continue te prosperando sempre mais. Amém.